Salve, salve, nação santista! Tá começando o primeiro frente a frente com o Tubarão. Estou recebendo aqui uma presença ilustríssima, o meu amigo que é empresário, é membro da velha guarda da torcida jovem desde os anos 70, conselheiro por vários mandatos, candidato a presidente nas últimas duas eleições e agora um dos principais articuladores de uma das chapas que vai concorrer ao pleito do Santos Futebol Clube nas eleições de dezembro. Nabil Khasnadar. Nabil, muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. O primeiro frente a frente com o Tubarão. Você já teve frente a frente com Marília Gabriela? Não, nunca tive a frente com a Marília Gabriela. Só com o Tubarão. Só com o E Tubarão. é um prazer estar com o Tubarão. Oh, show de bola. Nabil, começando aí nosso bate-papo, aí você que está à frente aí de uma das chapas, né, da chamada Chapa União, até aproveitando o ensejo, a gente bateu um papo um pouco antes, você falou assim que esse nome Chapa União, o pessoal que está criticando a chapa vem chamando, não sei se pejorativamente, mas apelidando de Chapão. Vocês já definiram um nome para a chapa? Vai ser Chapa União? Tem outro nome? Quando que deve sair a formalização assim do nome da chapa? Bom, Danilo, é o seguinte. Bom, primeiro, antes de mais nada, é um prazer falar com vocês, né, com você. Participar, sempre que falando do Santos, é um orgulho. A gente fica muito feliz, porque a gente dá muito espaço, a gente ocupa muito espaço da nossa vida a essa paixão que é o Santos Futebol Clube. Com relação ao nome, a União, a gente tinha definido, mais ou menos que definido, junto com a nossa comunicação e com o nosso pessoal da campanha, que seria mais ou menos em torno de... Estávamos caminhando para a União Santista, União de Santista, algo do gênero. Né? Mas era União. Não tem problema nenhum se outra chapa chamar União. A gente nós não estamos preocupados com isso. A gente está mais preocupado mesmo com quem vai estar na chapa, quem vai estar compondo esse time. A gente quer, na verdade, mudar um pouco de tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos dentro do Santos Futebol Clube. Então, é importante o nome? Óbvio que é importante, não deixa de ser, mas para nós que estamos conversando, estão à frente disso, é mais importante o nosso time. Quem vai estar lá dentro, quem vai poder ajudar o clube e quem vai poder tocar no dia a dia essa empresa, esse clube que a gente tanto ama, que tem uma receita de 400 milhões de reais anuais, e levar ele, trazer ele de volta para onde lhe é devido, que são as glórias e as conquistas. Legal. E vou fazer aquela pergunta do milhão que acho que você deve estar cansado de ouvir. A chapa já definiu os cabeças da chapa, que eu digo, eu sei que tem um grupo forte envolvido, né, na composição, na articulação, mas já existe uma definição, pelo menos uma data assim para que seja divulgado os nomes de presidente e vice da chapa? A divulgação oficial deve ser logo depois do feriado do dia 7, tá? Deve ser dia 8, 9, no máximo dia 10. A gente tem alguns caminhos, como a gente tem 9 pessoas encabeçando esse grupo, existem várias opções com relação a nomes, né? A gente discute diariamente aquele, não precisa ser necessariamente dentro dessas 9 pessoas. Aproveitando aí, Nabil, passa pra gente aí quem são esses 9 aí que estão à frente do grupo aí, para o pessoal, para quem não conhece, saber. Não, estou eu, né? Obviamente, está o Celso Jatene, está o Andrés Rueda, está o Eduardo Vassimão, está o José Berenguer, está o Walter Schalka, está o Marcelo Teixeira e o Marcelinho, tá certo, Teixeira? Acho que não faltou ninguém. E agora, nos últimos lives, tem nos ajudado muito, a gente já vem conversando faz tempo, mas está mais atuante agora, é o Murilo Barleta de Santos. Legal. Você até citou o número 9, né? Se eu não me engano, 9 é o número de membros do CG, não é? Isso já dá uma indicação de qual seria o possível CG da chapa. Presidente e vice, Danilo, e mais 7, né? Não necessariamente.
Acho difícil, por exemplo, o presidente, o ex-presidente Marcelo Teixeira entrar no CG. Uma Certo. pessoa que já foi presidente de clube, presidente de conselho, acho que não faz sentido para ele. Lógico que se ele quiser, nunca falou disso, será um prazer. Afinal, ele está ajudando, ele está nessa união. O filho não pode, por causa da idade, o estatuto não permite, mas seria muito bem-vindo. E o Marcelo, eu acho que não. Estou dando só como exemplo, não só o Marcelo. Tem outros também que... Eu, por exemplo, não faço questão de ser candidato à presidência, não faço questão de ser candidato... Eu quero ajudar o clube. Aliás, é o intuito de todos os 9, né? Inclusive, agora com o Murilo, são 10. Legal. E até uma pergunta que me enviaram aqui depois que eu falei que ia te entrevistar, e um amigo meu, o Gabriel, perguntou assim, se na questão do CG, né? Hoje a gente tem, ele acha que o CG ele tem 9 membros, mas acaba sendo assim, não tem, ninguém é responsável por determinada área. Você é a favor de um modelo de CG em que tudo é compartilhado, ou você é a favor de um CG que, de repente, a gente pesque especialistas, sei lá, um mais ligado ao marketing, outro mais ligado a finanças, outro mais ligado ao futebol? Você acha qual que é o modelo que você acha que se encaixa melhor? Essa é uma boa pergunta. Não tenho dúvida que, quando foi feito o estatuto, neste modelo CG, infelizmente, nenhum dos mandatos foram estabelecidos ou foram realizados o que foi a intuição quando foi criado o estatuto. O estatuto foi criado exatamente, o grupo, o CG, exatamente para ser espelho. O presidente, o vice-presidente e mais 7 membros do conselho gestor. São os 9 em total união que decidem pelo clube. E esses 9, além do presidente e do vice, esses 7, no caso, eles teriam que ser espelhos. Ou seja, quem mexe com finanças, quem é craque de finanças, cuida da finança do clube. Quem é bom de marketing, cuida do marketing do clube. Quem entende de futebol, está no meio do futebol, tem que tocar o futebol. Quem tem uma boa relação social, cuida também do associativo dentro do clube. E assim vai por diante. Eu queria lembrar só de mais um nome que eu esqueci, peço até desculpas para ele e para todos. Tem o tal José Renato Quaresma também no grupo. Ah, legal. Então ele até, esse nosso amigo, ele citou essa questão da divisão de setores aí, sei lá, de tarefas, até como uma falha aqui do Santos, do organograma do Santos, que hoje, por exemplo, ele acha que, talvez até pela gestão atual, que passa por um momento difícil, que a coisa assim fica meio, os gerentes ficam meio que largados, assim, sem ter alguma supervisão um pouco mais direta, porque não existe um diretor, não existe diretor de futebol como tinha antigamente, enfim. Exatamente isso. Quem vai cuidar do futebol? Tal pessoa. Essa tal pessoa, quem vai cuidar do gerente de futebol? Digamos que o último, quem foi? Hoje é o Renato, né? Então o Renato tem que responder. O ex-gerente de futebol, o homem forte do futebol, era o William Thomas. O William Thomas tem que responder para essa pessoa. E assim por diante vai. Vai ter um cara que vai cuidar do marketing dentro do CG. Quem vai ser o gerente de marketing? Vai ser, não sei quem, Y. Ele tem que cobrar desse Y. E assim por diante. É espelho. O problema é que exatamente desde o segundo mandato do Laor, que aí veio a doença dele e a substituição dele, a renúncia e a substituição dele, e aí vieram os presidentes subsequentes, eles realmente não levam isso, não consideram isso e ficam com a caneta na mão, decidindo de livre e espontânea vontade ou ditatorialmente. Isso é uma coisa que a gente já combinou entre os 9, né, entre os 10. A gente não vai ter isso. A gente não vai poder mandar nenhum membro do CG, o presidente não vai poder mandar nenhum membro do CG embora sem a aprovação da maioria. O presidente não vai poder ter reeleição, apesar do estatuto permitir a reeleição, nós já combinamos que não vai poder ter reeleição. Ou seja, que fique bem claro isso para os sócios. É uma coisa que eu luto bastante dentro do tempo, isso inclusive quando foi feito o estatuto, eu sou contra a reeleição em todos os segmentos brasileiro, seja ele qual for. Então, a gente
quer deixar isso bem claro para todos os sócios, que a gente quer fazer essa mudança radical no clube e usar extremamente o estatuto no que ele tem de bom e fazer isso funcionar. Legal. Emendando já uma pergunta aqui que me enviaram também, Pedro Lopes, ele mandou o seguinte: na sua opinião, qual deve ser a principal virtude que o próximo presidente do Santos deve ter? Gerir, não tenho dúvida disso. Gestão. Saber gerir, saber comandar, ser líder, saber ser líder. Mas líder junto com os outros 8, né? Porque se ele for só um líder sozinho, como tem sido os últimos, não vai adiantar nada. Gestão, profissional. Legal. É o que foi prometido, né? Na verdade, acabou não acontecendo. É o que mais prometem, né? Exato. Ô Nabil, falando do cenário eleitoral aí do clube que a gente vive nesse momento, né? Eu tive o trabalho de fazer uma pesquisa aqui, porque não foi fácil, para identificar todos os pré-candidatos que hoje constam nas discussões sobre as eleições em dezembro, né? Então, tem a chapa que você articula, né? Que é a Chapa União, hoje chamada Chapa União. Nós temos o Ricardo Agostinho, nós temos o Rodrigo Marino, Esmeraldo Tarquínio, Wagner Lombardi, Milton Teixeira, Fernando Silva e Daniel Cury. Olha, e eu não sei se eu esqueci de alguém, porque se pesquisar mais, talvez ache mais alguém. Como é que você vê esse número excessivo aí de chapas? Até porque nas últimas eleições até aumentou um pouco o número de votantes, né? 5 mil votantes, 5 mil ou um pouco mais, eu não me recordo agora. Mas a gente tem pouco, assim, o pessoal não costuma ir votar, né? Não sei, agora depois a gente vai falar um pouco da questão do voto à distância. Mas como é que você vê esse cenário, assim, com tantos pré-candidatos? Olha, é tal negócio, né? Nós estamos falando em 8, né? Você falou quantos tem? 8? Dá 8 ou 7? 8. 8. 8. Então, são 200, cada chapa tem que ter 240 membros por conselho. Então, nós estamos falando aí em cerca de 2.000 nomes para conselheiro. Isso não vai acontecer, isso não existe, não vai ter, porque precisa ter no mínimo 3 anos, se não me engano, tem um tempo de sócio. E isso não vai acontecer. O que a gente vê nesse sentido a gente lamenta, a gente não quer mais a fragmentação do clube. Nós procuramos todos os candidatos, pré-candidatos, conversamos com todos esses candidatos que você tem falado, para largar essa coisa de eu sou o candidato, que foi exatamente o que aconteceu nas 2 últimas eleições, tanto do Modesto quanto do Pérez, principalmente a do Pérez. Ele falou que era a vez dele, era a hora dele, e a gente está vendo no que está dando. O que a gente quer mostrar, por isso que a gente não está querendo colocar, como você disse, aí mais 7 nomes, colocar um nome, nós estamos com essa pressa do nome. A gente quer montar um time, a gente quer montar uma equipe, a gente quer fazer um espelho do que é bem feito hoje no futebol brasileiro, que é feito por 2 clubes, que seja. Mas a gente quer trazer o espelho de lá de fora para dentro do clube, fora do Brasil para dentro do clube. Então a gente tem que cuidar do clube como uma empresa. Então a gente não precisa de um nome para a cabeça de chapa, não. Nós precisamos de uma equipe. Nós precisamos profissionalizar, meritocracia, não estamos dando cargos em trocas, como a gente sempre falou, em trocas de apoios. A gente não quer nada disso. A gente quer apenas profissionalizar o clube. Existir processos e não sai presidente, entra presidente, um desfaz o que o outro fez, o que tinha de bom, porque era o outro cara que ele não gostava, porque era um cara de uma chapa que não era dele. Isso a gente precisa acabar. O Santos tem que estar acima de nomes, acima de projetos pessoais. Legal. Até um desses candidatos, né? Acho que ele até participou do início das articulações, né? Quando você anunciou a Chapa União, né? O Rodrigo Marino, né? E depois ele acabou optando por sair. E qual foi a justificativa para a saída dele? Danilo, nunca ficou claro, né? O que aconteceu ali, eu acho que foi um mal-entendido. E um mal-entendido muito pequeno, porque a gente acabou a primeira reunião com os 9, né, da qual ele participava, e no caso com ele 10, e a gente combinou de falar com as bases, não abrir mão mesmo que se a base batesse o pé, e ali, logo em seguida, não sei por qual motivo,
enfim, também não vem ao caso, isso já é passado. Já saiu na imprensa que tinha acontecido uma reunião, e aí eu falei, poxa, mas será que eu entendi errado? E aí eu soltei um vídeo logo em seguida, até para fortalecer essa união. Falei, olha, de repente a gente falando, de repente fortalece mais. Aí o Celso também soltou um vídeo, e acho que houve um mal-entendido, mas não era um mal-entendido para romper a aliança, a união. Acho que a gente já tem idade suficiente, já passamos por várias situações dentro do clube, que isso não poderia nos levar a esse ponto. Até aproveitando que você citou o Celso Jatene, né? Foi falado também nas redes, né? Foi divulgado, eu não sei se um vídeo ou uma fala dele, a respeito do atual vice-presidente Orlando Rolo. O vice-presidente Orlando Rolo faz parte do movimento da Chapa União? Primeiro, vamos lá, as pessoas confundem muitas coisas. O que é fazer parte? Ele apoia a União, porque ele acha que realmente aconteceram coisas que tanto ele quanto outras pessoas fizeram. Isso se reflete nas eleições passadas, que foram errôneas. E a gente tem que dar oportunidade para as pessoas reconhecerem o erro. E ele está apoiando, ele está apoiando no sentido, mas não está ativamente, porque ele é um vice-presidente de clube, ele não pode estar. Então, mas ele, se você perguntar, ele vai estar junto, ele vai apoiar? Acho que ele já declarou esse apoio, a terceira via já declarou esse apoio. Eu quero fazer a pergunta, o cachorro está latindo muito alto, né? Está atrapalhando? Tô ouvindo ele, mas dá para ouvir. Deixa eu só fechar um pouco a janela para melhorar, então. Só tá legal. Desculpa, vamos lá. Não, sem problema. Falando ainda dessa questão do voto à distância, né? Teve uma assembleia, né? Isso foi na terça-feira, né? E muitos esperavam que fosse dessa reunião, né? Dessa reunião do conselho, saísse a confirmação do voto à distância. Mas, segundo o presidente do conselho, Marcelo Teixeira, foi aprovada uma continuação dos estudos para implementação do voto à distância. Como que você viu essa decisão? Você esperava que já fosse confirmada o voto à distância? Você acredita que isso vai ser possível? Porque no cenário que a gente vive hoje, né, seria importantíssimo que essa decisão, pelo menos a meu ver, fosse confirmada. Danilo, na verdade existe um processo para você fazer o voto à distância. Eu acredito que vai passar, eu acredito no trabalho e na sensatez do presidente Marcelo Teixeira. Ele tem nos falado que ele está lutando por isso. Ele dá exemplo até da faculdade dele, que eles estão fazendo os cursos, as aulas à distância através da faculdade. Então, isso dá uma certa tranquilidade. Agora, existe também a possibilidade de a gente receber uma ordem, né, de que não podemos ter a eleição via presencial e sim via online. Então, a gente está possivelmente com uma possibilidade muito maior de termos o voto à distância, o voto online, do que exatamente o voto presencial. Eu acredito muito nisso aí. Mas na segunda-feira não foi feita uma assembleia para se decidir se ia ter ou não, para dar continuidade. E parece que está continuando. Você acha que a gente tem tempo hábil para isso, assim, para um sistema seguro? Completamente. Como disse alguns, por exemplo, o presidente do TSE, Barroso, e vários outros, né, expertos no assunto, com relação aos votos online, que parece que vai acontecer, não sei como é que vai. Hoje você tem o voto online é muito mais seguro do que o voto presencial. Tanto é que a gente teve problemas nas últimas eleições, no presencial. Então, é só uma auditoria, não precisa muito. Uma auditoria que leva um tempo, bem feita, resolve. E está sendo feita auditoria. Então, a gente conta com a sensatez das pessoas de entenderem que esse é o momento da gente ter um voto online à distância. Legal. Mudando um pouco de assunto, aí partindo para mais um calcanhar de Aquiles que a gente tem no Santos Futebol Clube, uma pergunta do nosso amigo em comum aí, Ismael, o Turco, mandou uma pergunta para você, que quer te colocar
quer te colocar na parede aí. Pergunta para ele até que ponto na chapa tem se discutido o problema do orçamento para a nova gestão e qual que seria a prioridade inicialmente. Seria sanear as contas, investir em infraestrutura, a base, enfim. Qual que seria, assim, a partir assumindo a gestão, o que seria prioritário para a chapa aí? Na verdade, a gente tem 5 pilares, né, Danilo? A gente tem a governança, que é a transparência da governança. A gente tem que dar transparência. Um dos problemas pelo menos é o meu sentimento, né, que o torcedor não está indo muito ao estádio, está deixando de ir porque ele não sente segurança na gestão, nas últimas gestões. As pessoas que estão lá tocando a gestão, o torcedor, o sócio, não se sente representado por causa da falta de transparência. A gente, com relação às finanças, a gente vai num modelo sustentável. Se nós arrecadarmos 300 milhões, nós não vamos gastar mais 300 milhões, muito pelo contrário, nós vamos gastar 250. Não vai ter a menor possibilidade de se gastar mais do que se recebe. Isso tem que ser feito em casa, na sua empresa, aonde for. O Santos não pode ser diferente. A torcida pode, num primeiro momento, não ficar muito contente, mas a gente já entende, a gente já fez pesquisa, a gente já consegue ver que o torcedor hoje está muito mais consciente com a relação a cuidar da parte administrativa do clube e parar de fazer bobagens, como é trazer Cuevas da vida, Brian Ruiz, seja quais forem, Uribes. os Uribes da vida, não faz sentido, as Aguilares da vida, não faz sentido. Se é para trazer esses caras para não resolverem, como eu sempre falo, sempre falei, vamos deixar o pessoal da base, a torcida vai apoiar, a torcida vai gostar, é o que a gente gosta de fazer. O time não tem ganho ultimamente, mas o time está jogando para frente. Eu vejo torcedores de outros clubes falando exatamente, a gente vê o jogo do Santos dá vontade, a gente acabou de ver um jogo do arquirrival, os amigos falando que torce para o time, uma porcaria, a bola não vai. Não, o Santos jogou com o Flamengo um baita futebol, um baita jogo, perdeu o gol para Chu. Acontece, infelizmente. Ontem jogou bem, jogou para frente, aconteceu tudo isso que tem acontecido. É essa identidade que a gente precisa trazer para o Santos. A gente tem esses 5 pilares. Tem o da finanças, que é um modelo sustentável. A gente tem o marketing, que é um reposicionamento total do clube perante tanto nacional quanto internacional, mas primeiro a gente precisa arrumar a nacionalização do clube, porque ele está muito largado, ele está muito jogado, não temos lojas, não temos produtos para venda. Hoje eu tive em um bairro de São Paulo, aqui no Brás, que eu tenho vários negócios lá, a gente vê um monte de coisa do Santos Futebol Clube, mas nas lojas de esportes mesmo a gente não vê nada do Santos Futebol Clube. Eu vi várias pessoas hoje com máscaras, eu estava com um amigo santista, a gente até brincou, olha que a gente já encontrou de gente santista com máscara, com camisa, e a gente não vê isso onde deveria haver exatamente. Não que lá não seja um lugar, lá também é um lugar. Mas a gente quer ver aonde é a vitrine para o clube, né? Que são os shoppings, as lojas que têm circulação, que têm vários pontos do Brasil, e não num lugar só, especificamente num lugar só, e mesmo assim em lugares que não são que não dão dinheiro para o clube, que não são licenciados do clube e, na verdade, são piratas. A gente precisa resolver todo esse problema. Então, o marketing é uma coisa, é um outro pilar. O outro pilar é o futebol. A gente precisa criar processos dentro do futebol. O Santos não tem processos dentro do futebol. Entra cara, sai cara, começa tudo de novo. Entra alguém lá de baixo, também muda tudo. Então, a gente precisa criar processos, como toda empresa tem. Nós precisamos criar processos e manter esses processos. Seja quem for o próximo presidente, a gente espera que seja dentro da nossa linha, ele venha e ele continue os processos, que ele continue o trabalho, porque os processos já estão montados. E a base. A base é extremamente fundamental, é a nossa galinha dos ovos de ouro. A gente já tem um projeto, não um projeto, mas a gente já está vendo a entrada de possíveis dinheiro, cerca de 10 milhões anuais. Nós já estamos em contato com isso em benefício fiscal, imposto de renda, porque se a gente falar para grandes santistas, vou dar um exemplo aqui, ou dois,
como o próprio Roberto Setúbal, presidente do Itaú, o próprio Guilherme Leal, presidente da Natura, fala, ó, me dá 15 milhões, me dá 10 milhões aí, me dá 15 milhões, me bota a estampa no Santos. Ele vai falar, não. Agora, olha, eu vou pegar 10 milhões porque eu vou me pôr na base e você vai ser descontado no seu imposto de renda, tanto da pessoa física como da jurídica. Eles na hora vão aceitar, porque isso é um bem comum todo, para ele, para o clube, para o próprio país. Então, a gente está indo para esse caminho. Então, a gente já tem tudo planejado, a gente não tem aparecido com o nome de presidente, de vice, mas a gente tem trabalhado nos bastidores e muito. Essa é uma área que o Celso conhece bem, o Celso Jatene, e ele já está vendo tudo isso aí. Está muito bem encaminhado, inclusive com novos CTs da base e tudo mais. Eu só não posso dar mais falar mais sobre isso, porque é uma coisa que ainda está caminhando, mas está muito bem encaminhado. E o último pilar que a gente tem é o de sócios, né? O relacionamento com os sócios é muito ruim, o plano de sócio nosso é péssimo, não atrai nada, muito pelo contrário, e a gente precisa fazer tudo de novo e a gente já está conversando com o mesmo pessoal do Palmeiras, o mesmo pessoal que cuida do Flamengo, para ver licenciamento, ver todas essas coisas que a gente pode se aproximar dos sócios. Então, são esses 5 pilares que a gente tem, tá? Com relação ao grupo. É a governança, com a transparência, é a finanças com modelo sustentável, é o marketing com reposicionamento da marca, do Santos Futebol Clube, do clube, né? O futebol com processos e a base, e os sócios com relação ao relacionamento. Esses são os 5 pilares que a gente acha fundamental e que a gente vai tocar. E a gente sabe que a gente falando dos 5 pilares, as pessoas vão copiar, né? As pessoas, como a gente fala sempre de transparência desde as últimas 2 gestões que a gente criou transparência, todos os candidatos saíram com a transparência e a gente está vendo hoje que não existe transparência nenhuma. Mas nós, como profissionais que somos, a gente vai implantar isso com certeza. Isso é um desafio grande, né? Porque muita gente, às vezes até entre aspas, os planos de governo acabam se parecendo um pouco, né? Mas depois vem a dificuldade de se colocar isso em prática, né? Quem que vai colocar isso em prática, qual vai ser a equipe, né? E se realmente estão dispostos a fazer isso. Você falou na parte de finanças aqui, até deu um geral em uma boa parte aí dos pilares aí. Eu ia te perguntar até em relação especificamente à diferença que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem o Flamengo com um faturamento lá em cima, acima dos demais, depois vem o Palmeiras, depois o Palmeiras um andar um pouco de baixo e 2 andares para baixo vem os outros clubes, né? E o Santos está, você falou em 400 milhões, ainda o Santos, se for pegar o faturamento recorrente, ainda cai bastante, né? Como você vê assim, como você acha que seria possível, pelo menos, talvez não chegar no Flamengo, pelo tamanho da torcida, por uma série de verbas de TV, enfim, que é muito diferente, mas como diminuir esse abismo do Santos pro Palmeiras e pro Flamengo, por exemplo? Pois é, Danilo, o Santos é realmente iluminado, né? Até numa desgraça como é essa, que é a pandemia, ajuda o clube. Hoje, se não existisse a pandemia, o Flamengo já tinha ido embora, tinha sumido. Com a pandemia, eles também deixaram de ganhar receita. Então, as coisas se aproximaram um pouco. Então, a gente ganhou esse gás aí, esse oxigênio. É que eles ganham muito com o estádio e a gente não, né? Não, e com a perda também da TV, né, com que eles perderam, com receita, com não TV, mas com os patrocínios que vão mexer um pouco com eles vão perder. O problema deles maior mesmo é a bilheteria. Ponto. Muita gente estádio seria isso aí. Muita gente ainda fala que bilheteria não resolve a vida de ninguém. Resolve e muito. Resolve e muito. É muito importante a bilheteria. Talvez não seja importante para quando você joga para 10, 12, 8 mil pessoas. Óbvio. Eles não, eles jogam para 30, 40, 50. Então é o seguinte, como a gente trouxe isso para mais próximo, não a gente, mas aconteceu, a natureza fez isso, infelizmente, né, no sentido, por causa da pandemia, a gente precisa agora mostrar o quê? Para a gente tentar se aproximar.
Credibilidade. A gente tem uma equipe com credibilidade, a gente tem CEOs de várias empresas, a gente tem presidente de várias empresas, a gente tem donos de várias empresas, a gente tem uma equipe muito grande. A gente até brinca que a gente não tem a maior torcida do Brasil, mas a gente tem, com certeza, o segundo maior PIB do Brasil, para não se falar o primeiro, de torcedores engajados e de pessoas engajadas nesse movimento que a gente está fazendo. A gente tem as pessoas com a maior credibilidade possível. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar credibilidade. A gente precisa trazer a marca Santos Futebol Clube, e não dá para comparar com o Flamengo, obviamente, por causa da torcida, mas a marca Santos Futebol Clube é muito forte. Então, eu tenho conversei domingo depois do jogo, me ligaram, que eu não vou esconder aqui, só te peço perdão por não dar nomes. O pessoal do Rio do Flamengo me ligou, falou: olha, vamos sentar em janeiro, se vocês ganharem, para a gente tocar aquele nosso assunto com relação a fazer uma liga, de se unir, porque realmente o futebol não está dando. Hoje o VAR é uma coisa simplesmente fundamental, eu acho fundamental Também acho. para o progresso do futebol, mas ele é muito mal usado. Concordo. Por quem domina, para quem comanda o futebol. Então, quem tem que comandar o futebol somos nós, clubes. Eu tenho falado isso com o pessoal do Flamengo, falei com o pessoal do Fortaleza, falei com o pessoal do Clube Atlético Paranaense, eu tenho falado com várias pessoas, porque a gente está, como alguns estão cuidando de uma área, eu estou cuidando, estou também tocando essa parte, estou tentando fazer um meio de campo para quando a gente chegar em janeiro, nós não chegarmos lá e falarmos, por exemplo, a gente já saber qual que é o problema a curto prazo, a gente já tem mais ou menos um xerox do problema que a gente vai ter a curto prazo de valores, mas a gente já está cada um no seu caminho, na sua área, tocando, independente de ser de CG, não necessariamente vai ser de CG. A gente tem que ajudar o clube. Você não precisa ter cargo para ajudar o clube, gente. Isso precisa acabar. Você precisa ser santista, você precisa gostar, você precisa amar o clube. Então, cada um está cuidando da sua área. Eu estou fazendo a minha parte, eu tenho conversado com várias pessoas. Então, é isso que a gente precisa. A marca Santos é muito forte. Isso é uma coisa que eu sempre falei, né? A gente peitar mais a Globo, né? Porque a marca Santos é muito forte. Ninguém vai ficar brigando com a marca Santos. Você não briga com o Flamengo por causa da torcida. Mas você não, tudo bem. Mas a gente tem uma marca muito forte. Vamos brigar com o Santos por causa da marca? Eu aposto que não. É uma coisa que eu sempre falei. Você até comentou nessa parte do marketing, né? Internacionalmente, não há discussão que o Santos é o clube brasileiro mais conhecido no mundo, né? Você viaja demais. Eu, graças a Deus, também tive a oportunidade de viajar e sei disso. O Santos hoje não tem um site em inglês, cara. Não tem inglês. Não posso. É o básico, né? É básico. Acho que foi alguns meses atrás, eles anunciaram que ia ter as redes sociais É de chorar, né? Era só uma tradução. Hoje se joga Santos e Flamengo. Hoje era uma coisa assim, muito assim. Até popularmente falando varziana, né? Não dá para aceitar um negócio desse. Falando também nessa parte de marketing, direitos de TV, aí, que é uma das principal receita que os clubes têm hoje, o contrato do Santos com a Turner e eu acho que com a Globo também vence em 2024. Então, como geralmente esses contratos são negociados um ano antes, ou às vezes até mais, muito provavelmente essa próxima gestão vai cair no colo essa bomba aí, né? De negociar com as TVs. E hoje, devido à conjuntura internacional, aí, as TVs aí passando por uma crise, até abrindo mãos dos direitos de TV, existe até se fala até em uma redução dessas verbas. Aí, como é que vocês já se prepararam para isso? Já pensaram nisso em relação a essa negociação que vai provavelmente com certeza ser feita pela próxima gestão? Na verdade, a gente não. Já falamos sobre isso, obviamente, mas é uma coisa que ninguém tem certeza do que vai acontecer. E tem a lei do mandante também, né? A MP também, que mudou Isso. o cenário, né? Isso. Então, a gente já conversamos sobre isso, mas a gente não sabe exatamente como vai ser daqui 3 meses, 6 meses, um ano. Tudo depende da pandemia. Tudo depende do que vai acontecer nos próximos meses. Mas o Santos Futebol Clube é uma marca muito forte e ele tem que saber negociar da melhor maneira possível. A gente não sabe como foi negociado
com a Turner, a gente não sabe como foi negociada com a Globo. A gente precisa abrir essa caixa preta e fazer disso, desse limão, uma limonada. Temos que usar essa marca forte, temos que saber aproveitar, temos profissionais capacitados para tocar isso e fazer desse limão uma limonada, sim. Eu tenho certeza disso. Legal. Voltando a alguns assuntos que você tocou assim superficialmente, né? Nas divisões de base, aí a gente percebeu que o Santos, nos últimos anos, aí caiu bastante, não só em questão de número de jogadores de bom nível revelados, né? Claro, teve o Rodrigo, teve algum, mas até os resultados que a gente teve, não que a função da base é resultado, mas é revelar jogadores, né? A gente, talvez pelo perfil do último técnico também, mas mesmo anteriormente, a gente tem revelado uma quantidade de jogadores titulares, assim, e até é uma fonte importante no orçamento do Santos, menor do que anteriormente. O que fazer, assim, para tornar a base do Santos o celeiro de craques que a gente é conhecido, né? Essa até é uma pergunta de caras que jogaram comigo no campeonato de sócio-rei do Santos, o Cauê e do João. O que fazer para melhorar a base do Santos aí na próxima gestão? Bom, vamos lá. Melhorar a infraestrutura, botar profissionais, apesar que o Jorge que está lá é muito bom profissional. A gente conhece o trabalho dele já eu pelo menos conheço o trabalho dele de outros lugares. Dá atenção. O que precisa é atenção, o que não foi feito nas últimas 2 gestões, porque ela foi simplesmente largada. Verdade seja dita, desde a chegada do Jorge e do William Thomas ao clube, através do Paulo Autuori, a base, eu estou sabendo que vem trazendo resultados, estão aparecendo garotos muito bons, estão sendo muito bem trabalhados. Então, é uma coisa que deve surtir resultado a partir do ano que vem, ainda mais com uma gestão como a nossa, profissional. Eu acho que essa parte da infraestrutura é primordial, né? A gente vê aquele CT Meninos da Vila que com uma estrutura muito arcaica, né? Muito rudimentar, né? Ou até uma pergunta que me mandaram aqui sobre essa parte de centro de treinamento, né? O Jefferson Fitas, da Associação Sabará, lá da Zona Sul, ele até mandou assim, poxa, até o Mirassol tem um puta CT lá, que acho que eles pegaram com a grana do jogador que era de São Paulo, construiu um baita CT para colocar a base, para colocar todo mundo, e o Santos parou no tempo, né? Nessa parte. Então, Danilo, a gente já tem até um projeto pronto para o CT da base. Está tudo muito, como eu já disse anteriormente, está muito bem encaminhado. O projeto já está pronto. Conversa um pouquinho mais governamental, digamos assim, federal, estadual. Nada de benefícios para a gente não quer nada de graça, o Santos não quer se aproveitar disso, mas a gente quer sim usar essa relação que nós poderemos ter, que a gente tem junto aos nossos governantes, que são santistas, e que podem abrir portas para nós, como abriram para todos os outros. A gente só não quer nada de graça, não queremos nada doado, não queremos nada, nós queremos uma coisa branca no preto, como é o nosso clube. Nada além disso. Mas pode falar para ele, qual que é o nome do rapaz? Desculpa. Jefferson Fitas. Jefferson, que a gente já tem todo um projeto dos garotos meninos da Vila, a gente tem que aproveitar isso e fazer disso também um grande projeto. Está pronto. É só a gente pegar o clube e a gente providenciar nos próximos... E, olha, posso te garantir que em 2 anos a gente deixa tudo isso pronto. Eu acho que seria um gol de placa. Acho que ter um CT para base, eu acho que seria um golaço. Pode contar com isso. Pode cobrar lá na frente. Legal. Ô, Nabil, falando também dessa questão que você já até abordou também, aproximação com o torcedor, programa Sócio Rei, o Santos, infelizmente, aí deixou assim muito à deriva essa questão dos sócios, chegou a ter, se eu não me engano, 60 mil, agora é em torno de 25, 30 mil. A gente também já misturando com a questão da Vila Belmiro, o que se imagina para
em termos de estádio, essa questão vai reformar a Vila, vai jogar em São Paulo, porque eu vou dar um testemunho aqui meu. Eu nasci em 81, eu cresci com os meus pais, cara. Fazer Meus ruim. pais vieram do interior. Por isso que eu sou menino da fila, né? E da Vila, eu sou menino da fila. Eu até com uma caneca aqui, ó, de 78, aqui, ó, que veio do meu pai. Campeão Linda. 78. Então, eu cresci com o Santos, ouvindo as histórias do meu pai, dos meus tios que fundaram a torcida Tubarões Santista. Falei assim, porra, a gente era a única torcida que dividia o Morumbi com o Corinthians. Era a única. Não tinha Palmeiras, não tinha São Paulo, não tinha Não, ninguém. era a única. A gente E o contou Santos, isso no. e o Santos era um time de massa. Hoje em dia, com todo respeito aos amigos que eu não quero ter a pretensão de tirar o Santos de Santos, e eu amo a Vila Belmiro. Quando eu Nem era deve, é. criança, eu tinha um sonho, eu ficava enchendo o saco do meu tio, do meu pai, porra, me leva na Vila, eu quero ir pra Vila. Eu chegava lá, meu sorriso ficava aqui, ó. Mas o Santos, ele perdeu essa questão do time de massa e acaba afetando até a questão do marketing, da imagem do clube, né? De não ser aquele time de multidão, porque o Santos era o time do povão, o Santos era o time da... Se for fazer uma pesquisa do perfil da torcida do Santos, eu acho que já foi feito, eu lembro que na Folha de São Paulo, uns anos atrás, a concentração era a zona leste, Jardim Ângela. O Santos é um time assim de povão. Então, como é que faz essa aproximação, né? Tentando fazer com que esse pessoal seja sócio também, não sei se é um plano popular. Só que o Santos precisa ter um estádio que de repente acomode, né? Sinceramente, eu não consigo. Eu fico assim, louco de raiva de ver o Santos disputando jogos decisivos, assim, semifinais, finais para 12 mil pessoas. Isso aí, um time com o tamanho do Santos não pode ser assim. Na verdade, a gente tem um problema aí chamado pontos cegos na Vila Belmiro, um estádio pequeno para o tamanho da nossa torcida. Além de ser um estádio pequeno, que ficou pequeno, o Santos cresceu muito, ele ficou defasado. Então a gente precisa achar um caminho, uma solução. Um dos caminhos, uma das soluções, chama-se Walter Torre, que ele tem interesse em reformular, refazer toda a Vila Belmiro. Nós precisamos sentar com ele, conversar com ele e dar andamento a isso. A gente perdeu o bonde do Pacaembu, não adianta, o Pacaembu vai ficar fechado esse ano todo, vai só voltar daqui 1 ano e meio. E óbvio que quando for necessário, tiver jogos importantes, que se alugue o Allianz Parque, seja qual for o estádio, e se jogue lá, porque a gente cansou de jogar no antigo Parque Antártica, cansamos de jogar no Morumbi. Essa coisa de não jogar em estádio dos outros é uma baita bobagem. A gente tem que pensar na instituição, a gente tem que pensar no clube e pensar no aconchego para o nosso torcedor. O nosso torcedor hoje não tem aconchego, o nosso torcedor hoje não vai ao estádio com a família porque não tem banheiros, não tem comida, não tem nada. Então, hoje o entretenimento Santos Futebol Clube não leva o torcedor com a sua família ao estádio. Muito pelo contrário, se é para passar esse perrengue que passa dentro do estádio, seja onde for, até o próprio Pacaembu, não te dá tanto conforto, porque aqueles banheiros químicos são horríveis. Lanchonete horrível. As lanchonetes não servem para absolutamente nada. Ele prefere ficar vendo na televisão. Simples assim. Você vai condenar? Não tem como condenar. O Santista é de sofá. O Santista é de sofá como era o torcedor do Palmeiras até ter o Allianz. Hoje o torcedor do Palmeiras enche o Allianz, porque ele tem um sócio, um plano de sócio muito bom, ele tem um estádio excelente, que você tem desde o Wi-Fi a lanchonetes, a lugares com comodidades, com vários camarotes, enfim. E onde você senta dá para ver muito bem. Então, hoje você vai competir com quem? Hoje eles competem com qualquer outro setor, com qualquer teatro, com qualquer cinema, com qualquer outro entretenimento. Nós competimos com quem? Nós estamos competindo com ninguém. Nós estamos competindo com nós mesmos. Porque a gente não dá comodidade para o nosso torcedor, para o nosso sócio. É isso que a gente precisa mudar. Então, a gente mudando isso, a gente precisa dar um jeito de arrumar tudo aos poucos. Agora, não adianta falar aqui que a gente vai arrumar a Vila Belmiro em 1 ano, que não vai arrumar a Vila Belmiro em 1 ano. A gente vai primeiro arrumar o clube, a administração, a parte financeira.
e aí sim ver quais os melhores caminhos para se fazer jogos importantes do Santos. Se vai ser em Brasília, se vai ser em Minas, se vai ser no Allianz ou se vai ser em Presidente Prudente, ou se vai ser na Vila Belmiro. Isso a gente tem que decidir conforme o andamento da coisa. Mas nunca vim de baixo para cima, nunca vim do elenco ou do técnico falando que vai escolher. Não, tem que vir de cima para baixo, como é em todo lugar, como é em toda empresa. A gente percebe que sempre, até o mesmo o Pérez, né, ele fez a promessa que dividiria os mandos, mas quando chega aquela pressão do elenco, né, da comissão técnica, sempre se dá um passo atrás, né, e acaba se atendendo a parte esportiva aí da coisa, né. Na verdade, o Pérez, até que no primeiro ano, eu acho, estava cumprindo, e aí quando chegou o Sampaoli, o Sampaoli ficou maior que ele, né? Acho que o Sampaoli depois achou que ele estava até maior que o clube, não por culpa do Sampaoli, mas mais por culpa nossa, da má gestão. Por fraqueza da gestão, né? Não tinha gestão. Por má gestão, pela fraqueza de quem comanda e deixar simplesmente o técnico fazer de tudo e de todos. Aliás, ele teve essa tomada de decisão até porque, pelo que eu entendi, o presidente não falava com o técnico há meses, né? Então, quer dizer, já que o cara não vem aqui, mando eu. E aí aconteceu o que aconteceu. Infelizmente. Até aproveitando essa pergunta, que balanço que você faz da gestão atual aí? A tendência, né, pelo que a gente lê, né, o Pérez começou já a gestão complicada, né, demorou para contratar um gerente, contratou o Gustavo, o irmão do Raí, filho do Raí, filho do Sócrates, ficou pouquíssimo tempo, saiu e aquela confusão. Aí me parece que ele tem uma parte mais centralizadora, muita gente saiu, o CG foi praticamente dissolvido, entrou todo mundo novo e parece que tudo fica nas mãos dele, né? E a gente vê aí uma série de bombas relógio aí, né? Uma já explodiu, que é a do Hamburgo, né? O Santos proibido aí de contratar, e outras aí para estourar. Um grande Santos para estourar, né? Atlético Nacional Aguilar, o Atipato com o Soteldo, o Cueva lá com o time de economia da Turquia, e fora outros aí que ainda podem acontecer. Como é que balanço que você faz da gestão atual e como é que você vê como consertar, como colocar o avião aí de volta no rumo? A gestão atual realmente talvez consiga ser uma das piores da história, se não a pior, né? A gente achou que o anterior tinha feito um péssimo mandato. Aí tem pessoas que ficam defendendo, eu vivo ficam falando da gestão do Laor. Eu sempre digo o seguinte: essas pessoas aí que ficam atacando o que a gente fez lá atrás, o que a gestão Laor fez lá atrás, o cara que é instruído hoje, o sócio é um cara que não é mais bobo. É só buscar os balanços. Simples assim. Pega o balanço das gestões do Laor, pega o balanço da gestão anterior do Modesto, pega o balanço da gestão José Carlos Pérez. A gestão Pérez é realmente muito ruim, foi muito ruim, está sendo muito ruim. Espero que acabe e o mais rápido possível. Faltam 3 meses e que nunca mais ele volte para o clube. Essa é a grande verdade. Ele teve a chance dele, não foi bem, foi muito mal, e a gente espera o que fazer para trazer o Santos de volta. É isso que eu falei nos 5 pilares. É tocar esses 5 pilares profissionalmente, cobrar metas, botar pessoas com meritocracia, de preferência santistas, óbvio, mas se não tiver que ser santista, se a gente não tiver a pessoa capacitada para tocar em cada um do seu gerenciamento, o clube da maneira que a gente necessita, que a gente precisa, que o clube quer, a gente vai buscar no mercado, como por exemplo, buscou-se o Paulo Tuori, o William Thomas e outras pessoas de capacidade que a gente sabe que tem. Eu acho que o desafio até de recuperar a credibilidade da figura presidente do Santos, né? Porque a gente viu nesse episódio de renegociação com os jogadores da crise da pandemia, né? Que tivemos que
reduzir salário, todo mundo passou por esse processo, né? Mas o Santos não conseguiu minimamente contornar a situação, né? Teve jogadores buscando até a justiça, porque a impressão que eu tive, claramente, foi que não se confiava na gestão. O problema é que o presidente combina as coisas e não cumpre, né? O Santos Futebol Clube deixou de ser um mal pagador que ele era nas gestões passadas, tirando a primeira do Laori, depois da final do Odílio a gente teve problemas sérios também, porque aí aconteceu de fazer várias mudanças, não tinha processos, né? Ao invés de criar processos, vamos fazer as mudanças, né? Quando na verdade você não tem que fazer as mudanças, você tem que criar os processos. Então vem de mal a pior, a gente deixa de ser bom pagador para virar na atual gestão caloteiro, coisa que nem o Modesto fez, hein? Isso tem que ser dito. O Modesto, enquanto esteve lá, por mais que a gente tenha restrições ao mandato do Modesto, ele pagou todo mundo direitinho, ele foi pagando conforme ele combinou, diferentemente do atual, que não paga ninguém, e fez do Santos Futebol Clube um clube caloteiro no mundo inteiro. É verdade. Mudando um pouco de assunto aí da parte política, partindo para o futebol aí, como que você viu a mudança aí do comando técnico do Santos? Até quando nós trouxemos quando o Pérez trouxe o Gesualdo, né? Até se noticiou que você chegou a se encontrar com o Gesualdo lá atrás, né? E eu confesso, a minha visão, quando o Santos trouxe o Gesualdo, eu não o conhecia, né? Quando anunciou o nome dele, eu fui atrás, comecei a assistir os programas lá que ele participava Claro, vi que o currículo dele era vencedor, né? Ganhou muito no Porto, no Benfica também. E fui assistir os programas que ele participava lá como comentarista, né? Não só ele, como até parte da comissão técnica ele trouxe. E confesso que eu fiquei encantado, cara, com os conceitos de futebol dos caras, com detalhes que os caras pegavam. Que eu falei, pô, isso aí é coisa que a gente não ouve aqui normalmente, né? Mas teoria é uma prática, teoria é uma coisa, né? A prática é outra. E infelizmente, não sei se não deu liga. Qual que é a visão que você tem desse trabalho que o Gesualdo fez aí, que não deu certo? E como que você vê essa mudança aí agora com o Cuca? Bom, vamos lá. Quando o Sampaoli saiu, era óbvio que qualquer técnico que viesse ia ser cobrado ao mesmo nível de como o ex-técnico deixou. Nem precisamos ir longe. Flamengo hoje. Toda mudança de técnico, existe uma mudança de trabalho. E tem que se dar o tempo. O futebol não pode mais, quando você tem profissionais dentro do seu staff, você não pode mais ficar trocando técnico. Não faz sentido. O técnico não consegue fazer o seu trabalho com menos de 6 meses. Não tem jeito. Ainda mais com uma mudança radical como foi. Hoje o Flamengo é o maior espelho disso. É exatamente o que aconteceu conosco com a saída do Sampaoli. Hoje o Flamengo com a saída do Jorge Jesus. Tem que se esperar. O Domenech é ruim? Não é ruim. É muito bom. Ele vem de uma escola maravilhosa que é o do Guardiola. Ele acompanha o Guardiola por vários campeonatos há bastante tempo. Então, tem que se esperar. Ele tem que implantar a filosofia de trabalho dele. O Gesualdo estava implantando a filosofia de trabalho dele. O time começou a jogar bem quando começou a melhorar quando estava vindo a pandemia, quando chegou a pandemia. Parou. E aí, afetou diretamente. Mas uma coisa que ele estava fazendo, por exemplo, que ninguém sabe, ele estava trabalhando toda a base e o Sub-23 da mesma maneira que estava trabalhando o profissional. Ele cedeu o assistente dele, agora fugiu o nome, para trabalhar o Sub-23, que estava parado, estavam recebendo e estavam parados. Por quê? Porque ele pelo que ele me falou, tá? Ele sabia que o Campeonato Brasileiro ia ser uma coisa muito corrida, muito louca, iria precisar usar todos os jogadores, e hoje você vê que o Cuca está usando todos os jogadores.
está trocando bastante, está mexendo bastante e está podendo usar todos os jogadores. Você vai falar para mim, você está querendo defender o Gesualdo? Não, eu estou só mostrando o que ele estava fazendo. Com relação ao Cuca, eu tenho restrições a técnicos brasileiros, Danilo. Eu tenho muita restrição, não acho justo da minha parte, como uma pessoa diretamente da política do clube, mesmo não tendo nenhum cargo, falar alguma coisa sobre qualquer profissional que esteja lá hoje. A única coisa que eu posso falar é o seguinte: eu tenho restrições a técnicos do futebol brasileiro hoje. Eu acho que se salva muito poucos. Eu acho que no caso do Gesualdo, né, você falou assim, a responsabilidade de quem viesse é muito grande pelo desempenho que teve o Sampaoli. Mas me pareceu assim, qual que seria o caminho mais curto? Seria buscar algum técnico, quem quer que seja brasileiro ou estrangeiro, que tivesse minimamente alinhado com aquele sistema de jogo que costuma jogar, né? Eles trouxeram o Gesualdo, que mudou, por exemplo, da água para o vinho, o sistema do São Paulo. Talvez ele não seja o principal culpado. Talvez o problema maior tenha sido escolher um técnico que... Mas aí eu não vou defender ele. Eu acho que ele devia ter dado uma continuidade e mudando aos poucos, que eu acho que está acontecendo com o Domenech. Mas aí eu acho, esse não é um problema que o Flamengo tem. Que eu sei que o Marcos Braz entra muito alinhado com técnico e jogador. É aí que falta no Santos. Você precisa de um gerente de futebol ativo. Você precisa de um gerente de futebol que peite também, que fale, olha, é isto. Eu acho que você tem que fazer isso. Discutir. E o Gesualdo era uma pessoa boa para discutir. Não sei se teve isso, muito possivelmente não teve, até porque o presidente não deixava ninguém fazer nada, não deixa ninguém falar nada. Enfim, eu acho que existiu sim também um pouco de culpa dele nesse sentido. Legal. Vou fazer agora, já demos uma boa passada em todos os assuntos, vamos partir para o trecho final aí, para não tomar muito seu tempo. Só mais duas perguntas aí de amigos aí que... Fica à vontade. O nosso amigo professor Cleiton Silvestre, aquele homem dos áudios inesquecíveis, ele mandou aqui: qual a estratégia para fortalecer o Santos nos bastidores da CBF? O Santos está sendo prejudicado de forma desrespeitosa pela arbitragem brasileira. Eu discordo um pouco dele, mas vou repassando a pergunta para você. Um abraço para o Cleiton, um cara especial mesmo. Os áudios dele são os melhores, disparado. Cara, eu acho que isso é fato, nós não temos relação com CBF e com Federação Paulista de Futebol. Isso é fato. A gente não quer, com isso, que o Santos seja ajudado, mas também não queremos que seja prejudicado. Eu também discordo um pouco, eu acho que ontem foi pênalti, não tem o que discutir. Do Palmeiras também foi pênalti, ele não tem que fazer aquele movimento com o braço, todo mundo já sabe hoje em dia. Ontem eu acho que o ângulo não ajuda, aquele ângulo que foi usado, aí eles têm lá em cima, mas não mostra. Quer dizer, tem que mostrar, é como a NFL. A NFL hoje é o que é, aquele tamanho, como é o basquete hoje. A gente teve ontem, inclusive, junto com o jogo do Santos, na hora que acabou o primeiro tempo, botei na NBA, uma vacilada dos árbitros ali, mas eles têm hoje no vôlei. Então, quer dizer, precisa saber usar. O que eu acho que está sendo feito, muito mal feito, é como estão usando. Eu acho que quem tem que pedir a revisão não é todo momento, todo jogo. Eu acho que cada time tem que ter a opção, como é nos esportes americanos, de pedir. Olha, eu quero, e você tem um desafio 2 ou 3 por tempo. O review, entendeu? Mas que deixa claro para todo mundo. E não fique 4 caras lá em cima coisa, e não mostra exatamente como foi todos os ângulos. Tem que mostrar de todos os ângulos. Porque tem ângulo, ontem mesmo, no basquete, teve uma bola lá que só foi vista mesmo por causa de um ângulo. Então, quer dizer, você precisa passar isso, então, mas esse órgão que toca o futebol brasileiro não é confiável. Então, Cleiton, o que a gente precisa é se aproximar da Federação Paulista, do Reinaldo Carneiro Bastos, e da CBF, o máximo que puder, do Caboclo. Mas acho que a gente tem que criar uma liga, a gente tem que se unir, os clubes têm que mandar no futebol brasileiro, e quem que tem que mandar
aqui dentro são todos os clubes, e não a emissora de TV e a CBF. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui que me enviaram também, Daniel Fenômeno, do meu time também lá do Sócio Rei. Ele mandou uma pergunta que é de um assunto antigo, mas que é uma coisa mal resolvida, que vira e mexe se volta a falar. Ele pergunta o seguinte: você acredita que o Santos Futebol Clube foi lesado na venda do Neymar ao Barcelona? Caso você fosse presidente, você manteria o processo contra ele? É uma pergunta chata, porque eu conheço os dois lados da história. Olha, eu sempre respondo da seguinte maneira, Danilo. Eu pergunto, né? A minha resposta é com uma outra pergunta. E eu mesmo respondo, tá? Mas eu gosto de deixar no ar. Ele devia ser vendido no primeiro momento, que era para o Real Madrid. Se ele fosse vendido no primeiro momento que foi para o Real Madrid, não para o Chelsea, o Real Madrid que cobriu a oferta depois de tudo, nós teríamos sido campeão da Libertadores? Provavelmente não. Não, eu acho que o caso do Neymar, o maior benefício que ele deu foi ter jogado todos esses anos no Santos. Essa pergunta que fazem, que fala assim, o Santos só ganhou 15 milhões, sei lá. Para mim, que não ganhasse nada e jogasse até o final do contrato, né? Eu vejo assim. Pois é. E aí eu boto a pergunta. Eu fui para o Japão, tá? Muita gente Também fui. reclama, Também muita gente fui. reclama, muita gente questiona. Gente, quem estava lá viu que aquilo era um jogo de handball. O outro time jogava handball. Que a bola vinha de um jeito para o outro, parecia que estavam jogando com a mão. Era realmente, como o Guardiola falou, o maior time de todos os tempos que ele dirigiu. E simplesmente a gente pegou um time, simplesmente uma máquina, como pegavam o Santos, com o grupo meio rachado, porque a gente sabe o que aconteceu no vestiário, as imposições de alguns jogadores em se impor para jogar, o Muricy não segurou. A gente sabe das declarações do Paulo Henrique Ganso, um dia antes do jogo, criou um clima muito ruim. Quem estava no Japão, Ciúminho do Ganso. quem estava no Japão viu de perto isso, principalmente quem estava próximo do hotel, quem estava no hotel junto com os dirigentes, percebeu que o clima não ficou bom. Quer dizer, houve tudo. Agora, a pergunta que eu faço, voltando ao Neymar, e isso eu respondo. Algum momento, até o último jogo que ele chorou que nem uma criança contra o Flamengo, ele tirou o pé? Nunca vi ele tirar o pé em nenhum jogo. Ele podia estar vendido como ele estava? Estava, mas ele nunca tirou o pé. Ele sempre honrou o manto que ele vestiu. Então eu não tenho como cobrar de uma pessoa que fez tudo o que ele fez para o clube, deu tudo que ele deu para o clube. O clube também deu para ele, mas foi uma via de duas mãos. Então eu não posso cobrar do Neymar, um cara que me fez 2011, 2010, 2012 maravilhosos. É uma coisa que eu nunca vi, mesmo tendo visto o Giovani jogar, que eu amei, vi aquele time, mas nada foi igual àquele Santos de 2011, 2012. Eu sempre falo assim, esse Santos de 2011 de 9-0, 8-1, 10-1, 5-1, 6-2, deve ter sido alguma coisa parecida com aquele Santos do Dorval, Magal, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, eu agradeço. Eu não posso cobrar uma pessoa que fez o que fez pelo Santos, deu o que deu pelo clube. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos ídolos. Neymar é um dos nossos grandes ídolos. E a gente precisa cuidar dele e trazer ele de novo para dentro da Santos, para dentro da Vila Belmiro e tratar ele como um filho de Santos, do Santos. Legal. Nabil, agora eu queria abrir um espaço aí para você fazer suas considerações finais aí, falar os próximos passos da chapa, da articulação. O que você pode abrir para a gente aí? Bom, vamos lá. A gente deve estar, nas próximas horas, se reunindo, se encontrando, conversando. A gente deve decidir o nome nos próximos dias. A gente deve anunciar logo depois do feriado quem são os nomes, mas a gente vai apresentar antes, não preocupado com o nome e com o vice. A gente vai mostrar o time. A gente vai mostrar quem é o time que vai comandar o Santos Futebol Clube. Óbvio que vai ser o presidente, o vice, e vai ser apresentado os gestores, mas antes disso a gente pretende fazer uma foto com todos
e apresentar o time que vai cuidar os próximos 3 anos, para mostrar quem são os profissionais, quem são a credibilidade, quem que vai tocar essa máquina, essa marca chamada Santos Futebol Clube. É uma marca que precisa ser cuidada profissionalmente. É isso que a gente pretende. Eu peço um pouco mais de paciência. Eu sei que muita gente quer o nome do presidente, o nome do vice, mas isso é personalizar a pessoa do presidente, quando a gente não quer exatamente isso, a gente quer o grupo, o time, como um todo. E isso deve sair nos próximos dias. Pode ficar tranquilo que dia 8, dia 9, dia 10 no máximo, a gente deve estar nessa semana do dia 7 ao dia 14 no máximo, a gente deve estar anunciando tudo isso e mostrando a todos todas as propostas, quem vai tocar, quem vai tocar ali, aqui. Deve ser colocado o presidente vice mais 5 nomes, assim já de cara, e depois os outros 2 a gente talvez deixe. Pode ser que também tenha já um time completo, não sei. Mas é isso. Pedir ao torcedor, ao sócio principalmente, que não erre dessa vez, o Santos não pode errar mais 3 anos. Essa doença, essa coisa chamada pandemia, acabou nos ajudando, trouxe os clubes mais para próximos, ninguém está fugindo, quem estava embaixo ficou mais próximo também. Então, a gente pede para o sócio para analise as pessoas, analise quem é candidato, analise currículo, analise onde trabalhou, aonde trabalha. Então, isso é de extrema importância. Quem vai tocar os próximos 3 anos? Escolher o Pérez da última vez, está aí no que deu, com aquela passagem de pessoa do bem, pessoa boa, tem a cara boa, está aí, levando o Santos como talvez um dos piores presidentes da história do clube. Então, a gente só quer pedir para o sócio o seguinte: analise, analise e analise. Se você analisar um pouquinho no Google ou aonde que você quiser, a pessoa, 2, 3 nomes, você vai saber. Analise quem é o cabeça, quem é o vice, analise quem é o cabeça, quem é o vice, quem é o time, e vejam quem são, quem é quem pode cuidar melhor do clube, quem pode tocar melhor o clube. É isso, basicamente é isso. Aos 5 pilares já falei aqui, agradeço você, Danilo, muito importante, gosto muito de você, acho o seu trabalho fundamental, acho importante para o clube, acho importante você pôr a marca do clube para fora, como você vem colocando. É sempre bom ver as suas aparições no YouTube, mesmo no blog. Muito legal, você tem muita facilidade. Eu acho que você está buscando, você vai ter um segundo caminho aí como profissional aí. Acho muito legal. Não tem essa pretensão, não. É mais um hobby. É um hobby. A gente é santista roxo e gosta apaixonado. E eu queria agradecer esse espaço que você está me dando, e agradecer a todos os santistas que tiveram paciência, que estão tendo a paciência para nos assistir, e pedir para analisar tudo com muito carinho. Eu que agradeço a essa oportunidade, e no final vai dar tudo certo. O Santos vai sair desse problema. Show de bola. Eu só queria, por último aqui, agradecer todos os meus amigos aí que me mandaram pergunta, o Gabriel, o Pedro Lopes, o Henrique Conde, o Ismael, nosso amigo turco, o meu cunhado Sandro, o Cauê, o João, Daniel Fenômeno do meu time do Sócio Rei, o Fitas, Jefferson Fitas, lá da Sabará, de onde eu nasci, o José Geraldo, o Márcio, meu amigo Márcio Zagueirão também do meu time lá, o Cleiton, o homem dos áudios, e acho que é isso aí, cara. Valeu, Nabil. Eu peço a todos aí que curtam o canal do blog do Tubarão. Esse foi o primeiro frente a frente com o Tubarão, especial aí com o Nabil. Então, quem puder dar uma moral aí, para incentivar que eu faça mais vídeos aí, traga mais gente aí, de repente, para fazer uma resenha aqui com a gente. Por se inscrever no canal aí, dar um like no vídeo. Se não gostou também, dá dislike, mas o importante é assistir. E vamos que vamos. Logo, logo tem mais vídeo aí para nós. Valeu, Nabil. Grande abraço e vai para cima dele, Santos. Sempre. Obrigado, Danilo. Fica com Deus. Um abraço. Amém. A todo mundo. Grande abraço. Abraço.